Como ir bem na escola? Pausa para esse resumo belíssimo que eu acabei de fazer. Ir bem na escola é uma coisa que todo mundo quer. Então, hoje, gente, eu vim dar as dicas que eu estou fazendo, né, para ter um ano letivo produtivo, para render a escola. E hoje a gente vai falar sobre tudo isso daqui. Então, vamos começar pela sua organização. Mantenha sempre o seu ambiente de estudos organizado, porque com bagunça você não consegue se concentrar. Então, mantenha sempre a sua escrivaninha ali onde você estuda, sempre bem limpinho, organizado, para você não se desconcentrar com a bagunça do lugar. Agora sim, sem falar muito do ambiente e tal, gente, uma coisa que eu fiz que mudou completamente a minha vida é usar color code. Eu sei que nem todo mundo tem condição de ter uma cor para cada matéria, mas se você tem, faça, porque isso aqui muda vidas. Color code, para quem não sabe, é tipo assim, literalmente uma cor para cada matéria. Tenha um método de estudo. Método de estudo vai te ajudar muito. Existem diversos métodos de estudo e você vai testando vários até descobrir qual funciona com você. O que eu uso, que funciona e que eu acho que assim dá certo com o maior número de pessoas possível é o método Pomodoro. Ah, mas o que é o método Pomodoro? O método Pomodoro é aquele método que consiste em você estudar por 25 minutos, parar por 5, estudar por mais 25, parar por 5, estudar mais 25. Gente, constância. Estuda todos os dias. Constância, gente, é um negócio que se aplica a qualquer coisa que você quiser fazer na sua vida. Então, estudar não vai ser diferente. Você vai ter que estudar sim, todo dia. Se você quiser ir bem na escola. Se você deixar pra estudar uma vez por semana, ou um dia antes da prova, vai ter muito conteúdo acumulado e a sua cabeça não vai conseguir digerir. Então, é muito melhor estudar fragmentadamente todos os dias o que seu professor passou. Ou seja, matéria dada, matéria estudada. Agora chegou uma das partes que, assim, é a minha favorita e eu acho que, assim, todo mundo deveria fazer. Gente, romantizar a escola. Ai, Carol, mas como assim? Como que romantiza a escola? É muito mais simples do que parece. Calma aí que eu vou explicar. Não é muito melhor você olhar pro seu caderno e ele tá todo organizado, todo decorado, todo bonitinho? Então, amiga, investe em títulos muito legais. Tipo assim, títulos chamativos, sabe? E aí eu separei pra vocês aqui as minhas ideias de títulos favoritas, e aí eu vou mostrar pra vocês agora. Você pode escrever o nome da matéria, assim, com lettering, e depois escurecer, assim, essa partezinha de baixo e fazer um contorno. Fica muito legal. Ou então, gente, esse aqui que é super simples. Ó, escreveu aqui o tema e fez esses símbolozinhos aqui em volta. Todo mundo consegue fazer isso, pelo amor de Deus. Gente, até uma criança consegue fazer isso, mas é muito bonito. Olha isso, que lindo. Você só escreve o nome assim com canetinha, e aqui a caneta embaixo o subtítulo, e faz uns brilhinhos com caneta colorida. A gente fica perfeito. Se vocês quiserem, eu posso trazer pra vocês uma ideia mais detalhada de ideias de título e tal, mas eu prometo pra vocês que eu vou criar uma pasta aqui no meu TikTok com algumas ideias que eu achar pra ir. Ainda nisso, né, de romantizar a escola, gente, estudar com música. Estudar com música é outro nível, você não tá entendendo. Ajuda demais na concentração. Ó, você vai no seu Spotify e pesquisa assim, músicas para estudar. Você vai encontrar diversas playlists assim, de músicas bem calminhas, bem tranquilas. Essas músicas aí, dá o play e vai com Deus. Agora, uma coisa que é assim, totalmente opcional, mas eu simplesmente amo fazer, é uma bebida para você beber enquanto estuda. Tipo assim, gente, café gelado, chá gelado, sabe? Assim, qualquer bebidinha assim mais diferente, dá certo. E por último, e não menos importante, água. Gente, simplesmente, a água é um dos seus maiores aliados. Mantenha-se hidratado. Por quê? Porque a água, gente, ela ajuda na concentração e na memória. Se você der um Google bem rápido, você vai perceber. O consumo de água ajuda na concentração e na memória. Bom, gente, o vídeo vai ficando por aqui. Mas, se vocês quiserem, e se esse vídeo aqui der bom, eu vou fazer um vídeo de, tipo assim, tirando essa parte de estudos, como ir bem na escola, em questão de aparência, sabe? Então é isso, meus amores, espero que vocês tenham gostado dessas dicas. Eu fiz até um roteirinho aqui pra falar pra vocês. E é isso, eu queria muito agradecer também pelos 8 mil seguidores, gente, porque a gente tá crescendo muito rápido. Enfim, beijinho. Mari, minhas notas estão péssimas. Eu só fico abaixo da média e não paro de pegar a recuperação. Calma, amigas, é por isso que vocês têm minha conta. Oi, amigas, tudo bem? Como ter um glow up nas suas notas nesse próximo semestre? Eu sempre fui
fui uma aluna muito dedicada, eu sempre tiro notas acima da média e eu me esforço muito com meus estudos, então eu espero que eu possa te ajudar bastante com esse vídeo. A primeira coisa que você precisa saber é que você precisa tomar consciência das coisas básicas. Aqueles seus pontos descontados no boletim são das pequenas coisas. Tá bom, Mari, mas o que é isso que eu tenho que ter consciência? Primeiro de tudo, gente, você não pode faltar toda hora. Tô com preguiça hoje, vou faltar. Não tô afim de ir pra aula, vou faltar. Não, gente, só falta quando você realmente precisa e quando você estiver realmente doente ou que você tem um motivo certo. Um dia que você acaba faltando por motivo nenhum, você acaba perdendo o conteúdo que foi dado, que pode cair na prova, isso é importante. O visto da lição de casa, que valia ponto. Vai levar o carimbo de falta, que vai tirar um ponto seu. Não falta por qualquer coisa. Segunda coisa, não conversa que nem uma louca durante a aula. Você pode conversar um pouquinho, tirar uma dúvida, mas se você conversa muito, você passa uma má impressão pro professor. Além disso, ele pode te descontar ponto e você acaba deixando de aprender algumas coisas que são importantes. E a terceira coisa, gente, nunca deixe de fazer uma lição de casa sem motivo, sempre faça. Além de você aprender mais o conteúdo, você vai levar o visto, vai levar mais reconhecimento, porque os professores vão perceber que você se esforça. E além disso, uma lição dada é uma lição feita. Mari, a lição é pra quinta que vem. Faz hoje, gente. Você fica livre. Além disso, você pode tirar dúvidas se você não entendeu alguma coisa, então é super importante fazer a lição no dia que ela vai passar. Desculpa pela mudança de iluminação, gente, é que eu vim terminar de gravar o vídeo. Segunda coisa, gente, não tenha medo de tirar suas dúvidas, porque além de estar interagindo na aula, você vai estar aprendendo. Tente sempre interagir durante as aulas, responda as perguntas do professor, se ofereça para ler sua resposta da lição de casa, porque aí, na hora que ele for dar sua nota no boletim, ele vai dar uns pontinhos a mais para você, porque ele vai falar, ah, essa menina, ela se esforça, ela interage nas minhas aulas, então isso é super importante. Como diz o meu professor Ademar, quem quer nota, anota. Anota tudo que for importante pra você, não tenha preguiça e não fica preocupado em anotar bonitinho. Anota como der na hora, só tenta anotar a maior quantidade de coisas possível. É super legal você anotar não só as coisas que a professora pede, mas sim o que ela fala ao longo da aula. Durante a prova, quando você coloca coisas que a professora lembra que falou na aula, ela adora a sua resposta sempre e com certeza vai te dar uma nota maior. Bom, mas depois dessas dicas básicas, eu quero contar pra vocês o meu método de estudo. Além de ter um caderno para cada matéria, eu também tenho esse caderno grande, que eu divido uma parte dele também para ser de cada matéria. O meu método é toda vez que chegar em casa, ver quais aulas eu tive e refazer as anotações do conteúdo que foi passado, que foram feitas de forma desorganizada, de novo nesse caderno, só que agora de forma organizada. Eu acho isso maravilhoso, porque quando eu refaço as anotações, eu revejo a matéria que foi passada e fixo ela na minha cabeça. Eu sei que parece trabalhoso, gente, mas nem sempre os professores passam matéria. E além disso, tem as matérias extracurriculares, como Educação Física, Artes, Ensino Religioso, que você não precisa revisar. Tá bom, Mari, eu adorei as dicas, mas na hora da prova eu fico muito nervoso e eu nunca estudo tudo que é necessário. Agora eu vou te ensinar as minhas dicas para estudar para a prova. Primeiro de tudo, gente, estuda em um lugar organizado que não tenha muitas distrações. Só seu caderno, estojo, computador e garrafinha de água. Segunda coisa, gente, saiba a base do conteúdo. Então, olha suas anotações, vê videoaulas, olha o livro e mesmo as matérias que você acha mais fácil, estuda. Se o conteúdo for de humanas, você vai memorizar ele agora. Então, explica para o seu cachorro, seu pai, sua mãe, seu irmão, um objeto para todo mundo, para você memorizar isso na sua cabeça. Agora, se o conteúdo for de exatas, você tem que fazer vários exercícios, gente. Faz as matérias que você acha mais difícil e das matérias que você acha mais fácil. Mas passa a tarde toda fazendo exercício que vai te ajudar. Bom, amigas, esse foi o vídeo. Eu espero que eu tenha te ajudado. Depois me conta se essas dicas deram certo com você e se você melhorou. Tchau! Vou te ensinar a nunca mais tirar nota baixa em prova. Teu maior erro é deixar pra estudar na última hora. E 2, ficar fazendo resumo e vendo vídeo aula. Pelo amor de Deus. Você nunca mais vai fazer isso. Ou pior, você pega seu caderno, fica lendo suas anotações e acha que aprendeu alguma coisa. Pega uma folha de papel e escreve exatamente o que eu vou falar. Você vai começar os seus estudos escrevendo tudo que vai cair na prova. De Deus, o conteúdo pelo menos você sabe, né? Vai cair ecologia. Bota lá, estudar ecologia. Vamos começar essa bagaça. Vai fazer um cronograma da sua prova. Bota a data e disciplina.
cola em algum canto. Vai pegar o seu caderno e começar a revisar assunto estrategicamente. Aí sim você vai pegar os seus resumos e vai começar a demarcar o que você não sabe. Parabéns, se você marcou a anotação toda é porque você realmente precisa aprender seu computador e abre uma videoaula sobre o assunto. Depois disso, a gente não vai simplesmente fechar o caderno, você vai fazer exercício. Sua prova é só leitura. Óbvio que não. Depois de fazer o exercício, você vai corrigir ele, estudar em cima dos seus erros. E pra realmente fixar o conteúdo, você faz alguns dias antes da prova flashcards pra você ficar revisando. Outra coisa muito boa é chamar algum amigo e começar a explicar pra ele o conteúdo e vice-versa. Bem, depois disso você nunca mais vai tirar nota baixa. Aí, Ana, mas eu não sei me organizar, me planejar, eu não sei fazer checklist, eu não sei fazer controle de prova, eu não sei fazer nada. Meta aí embaixo prova, que eu vou te enviar um template com mais de 30 folhas pra acabar com seus problemas. Essas foram as dicas que me ajudaram a parar de ser uma aluna mediana e me tornar uma aluna exemplar que só tira 10 e que gabarita todas as provas. Se eu conseguir, você também consegue, porque eu não nasci um gênio e eu só sei como estudar. Acredite, é muito fácil você odiar estudar quando você não sabe estudar da maneira correta. Vocês já assistiram qualquer outro vídeo aqui no meu perfil sobre dicas de estudo, vocês provavelmente já sabem que o estudo ativo é elite. É ele que vai fazer você gabaritar em tudo. Então você precisa começar a trocar os métodos passivos por métodos ativos. Alice, o que são métodos ativos? Diferente dos métodos passivos que você vai ficar assistindo, lendo, escutando, método ativo você vai agir, você vai interagir. Você questiona, aplica e cria conexões reais com o que você está estudando. E isso vai se tornar muito mais fácil para o seu cérebro aprender e nunca mais esquecer. Então não vai ser aquela coisa que você estudou 4 horas, mas amanhã você não vai nem lembrar nada, você não vai lembrar de 10 minutos que você estudou. Eu duvido que isso nunca aconteceu com você. Comigo acontecia muito. Vou dar alguns exemplos pra vocês. Muito famoso, flashcards. Muito famoso, você fazer perguntas e respostas. Então você fazer muitos exercícios até você tá acertando todos os exercícios. Não tenho medo de errar, porque a hora que eu erro, eu volto e consigo ver exatamente no que eu errei. A hora que eu for fazer a questão de novo, mas assim, com dados diferentes, eu acerto 100% das vezes, porque eu peguei o erro na raiz e eu aprendi com ele. Uma coisa que eu não dava tanto valor e que eu aposto que você também não dá é a prática distribuída, que é revisar o conteúdo em diferentes dias e não estudar tudo de uma vez. Começa também a ensinar pra alguém. Pega alguém da sua sala que sabe menos que você ou começa a ensinar pro ChatGPT. Eu já dei essa dica pra vocês, porque aí você vai entender a matéria com as suas próprias palavras e é muito mais fácil de você não esquecer, porque seu cérebro organiza e entende melhor desse jeito. Começa a usar a inteligência artificial ao seu favor, pede pra fazer prova pra você, pede pra explicar como se você fosse uma criança, tenta usar o máximo que você conseguir, pede pra explicar como se fosse o seu professor, fala que você tá tendo dificuldade nisso, que você não consegue entender, manda foto do exercício. Para que você estiver estudando, você precisa colocar o seu celular no não perturbe. Comigo, às vezes, não dá muito certo, então, gente, eu desligo o meu celular. Não tem o que fazer. Você avisa quem você precisa avisar que você vai estudar e desliga o seu celular por 1 hora, porque, querendo ou não, o nosso celular é uma dopamina muito rápida. E se você ter ali a notificação do TikTok, do Instagram, do WhatsApp, você vai entrar no seu celular para responder rapidinho. Para que você vê, você já ficou meia hora ali que você poderia ter estudado. Uma coisa que me ajudou muito com leitura, mas que pode ajudar muito nos estudos também, é você colocar metas e recompensas. Então, por exemplo, conseguir responder todas as questões da prova correta, eu vou lá e me dou algum agradinho. No meu caso, eu sempre me dava uma comida que eu gostava, um chocolatinho, algum docinho. O segredo para memorização a longo prazo, para você nunca mais esquecer, é a revisão. Então você vai revisar um dia depois, uma semana depois, um mês depois. Você não pode revisar uma vez e você achar que você vai lembrar disso pro resto da sua vida, que você vai lembrar pra sua prova. Gente, você vai esquecer, porque seu cérebro vai substituir essas informações que você estudou por coisas que ele acha muito mais importante, como a sua sobrevivência, como uma dopamina rápida. Esses são os meus 2 aplicativos favoritos para estudar, que eu acho que todo estudante deve ter, porque facilita muito os estudos e facilitar muito o seu método de estudo ativo. É um caminho sem volta, eu garanto para vocês. Ranking com os melhores métodos para estudar. Método Pomodoro. Ele envolve dividir os estudos em intervalos curtos, geralmente de 25 minutos, seguido por pausas curtas, geralmente de 5 minutos. Isso ajuda a manter o foco e a produtividade. Segundo, o método Cornell. Esse método envolve a divisão das suas anotações em 3 etapas. Primeiro, as perguntas e tópicos-chave. Segundo, as anotações e notas. E terceiro, o resumo. É uma técnica totalmente eficaz para você organizar as suas anotações. Terceiro lugar, flashcard. Bom, você vai criar perguntas sobre o material que você estudou, colocar as respostas atrás do flashcard e em seguida tentar responder sem olhar. É uma ótima técnica para você testar os seus conhecimentos e reforçar a aprendizagem. Quarto, método Feynman. Basicamente, ele envolve a simplificação dos conceitos mais complexos em explicações simples e diretas, o que vai te ajudar a consolidar o conhecimento e realmente entender a matéria. Quinto, mapas mentais. Você vai escrever o título no meio da folha e puxar setas para escrever conceitos e palavras-chave do conteúdo estudado. Ele vai te ajudar a visualizar e
e organizar melhor os conceitos mais importantes do conteúdo. Agora eu quero saber, qual é o seu método de estudos favorito? Deixa aqui nos comentários. Técnica de estudos pra quem é ruim de memória. Eu sei que seu maior problema é não lembrar do conteúdo que estudou, dando aquele famoso branco na hora da prova. Isso acontece por falta de revisão, e uma das melhores formas de fazer revisão é por flashcard. Revisar os assuntos com flashcard é uma maneira de estudar ativamente e, claro, memorizar o conteúdo a longo prazo. E existe um app que vai te ajudar com isso, o Quizlet. Com ele você consegue transformar suas anotações e resumos em flashcards bem rápido, o que vai ser perfeito para você estudar para as provas, trabalhos e nunca mais esquecer o conteúdo. E como é um aplicativo, é perfeito porque você vai poder revisar em qualquer lugar, o que vai facilitar muito sua vida. E funciona assim: acertou o flashcard, arrasta pra direita, errou, arrasta pra esquerda. Dessa forma ele vai criar uma nova lista com os flashcards que você errou para você revisar novamente e, claro, memorizar esse assunto. Além disso, existem vários alunos e professores que compartilham seus flashcards na plataforma. Então você pode pesquisar um assunto, às vezes já existe um flashcard e basta você estudar por ele, o que com certeza vai economizar muito tempo de estudo. Inclusive, eu criei o meu conjunto de estudos de biologia lá no aplicativo. E para você ter acesso, só você baixar o aplicativo Quizlet